Boa noite, pessoal, tudo bem? Professora Karina de novo. Vamos dar continuidade na nossa aula de ética, viu? Espero que vocês tenham passado uma boa semana e que vamos para sexta-feira. Bom, a gente vai ver ainda algumas curiosidades até a gente conseguir entrar bem na parte das legislações, tá bom? Que aí as próximas aulas a gente vai ver lei por lei, tá? Porque elas são mais extensas, a gente vai ter que trabalhar às vezes um pouco com cada conteúdo, com cada artigo, tá? A gente vai aqui hoje pegando mais uma curiosidade para vocês sobre a simbologia da enfermagem, tá? O Conselho Federal de Enfermagem, que é o nosso COFEN, ele, nos das suas atribuições legais e estatutárias, ele regulamentou tanto o juramento quanto a simbologia aplicada à enfermagem. Nossa, Karina, mas por que a gente está aprendendo história? É para a gente poder entrar dentro do contexto ético da enfermagem, a gente precisa conhecer a nossa história, a história da nossa profissão. O que significa cada coisa, como que ela surgiu, como que ela veio a ser inventada. Porque senão não tem lógica a gente entrar dentro de um contexto sem a gente saber a origem de tudo, tá? Então, isso faz parte mesmo da nossa aula de ética, tá bom? A lâmpada, como a gente teve na primeira aula, espero que vocês tenham gostado, ela se tornou símbolo da enfermagem no mundo inteiro, tá? Então, é o nosso principal símbolo. Lembra quando eu falei que a Florence, ela caminhava entre um leito e o outro nas guerras, né, com uma lamparina, né? Então, ela se tornou, ali ela acabou se tornando o principal símbolo da enfermagem, tá? Onde ela representa o caminho e a luz que ela nos guia. Então, ela é a luz do nosso caminho, tá bom? Em algumas, praticamente todas, ou na maioria das escolas, tanto de técnicos como das faculdades de enfermagem, se tem uma cerimônia chamada passagem da lâmpada, tá? Onde um aluno escolhido pela turma que está se formando, ele passa essa lâmpada para aquele aluno que está ingressando no curso, tá? Chama-se a passagem da lâmpada. O que significa isso, tá? Um aluno entregar aquele que está saindo, entregar para aquele que está entrando. É que para que a chama, né, ela sempre continua acesa, né, da enfermagem, da lâmpada. Então, a lâmpada ela é acesa, né? Então, ela significa que, essa passagem significa que a chama do nosso ideal, ela sempre permaneça acesa, né? Então, de ano para o ano, de alunos para alunos que vêm de profissionais e a profissionais que venham se formar. Então, existe um ritual também, que é a passagem da lâmpada. A cobra, ela significa magia, alquimia. Ela é praticamente vista em todos os cursos da área de saúde, tá? Então, quando ela junto com a cruz, aquela cruzinha vermelha, ela significa ciência, tá? O nascer, a cicatrização do indivíduo, tá bom? A seringa, a gente usa no símbolo da enfermagem para o técnico auxiliar de enfermagem, que ela significa técnica, tá? O enfermeiro, ele tem no seu mais próximos slides, eu vou estar mostrando para vocês. Ó, essa daqui é o símbolo de vocês, técnico em enfermagem. Quando vocês forem fazer agora, não sei se vocês já fizeram, ou né, acho que não deu tempo ainda, né? De fazerem a camiseta de vocês, é esse símbolo que vocês vão usar. A lâmpada e a seringa que significa o técnico, a técnico de enfermagem, a técnica, tá? Para o símbolo do enfermeiro, a gente já tem a cobra e a cruz, tá bom? Que ela representa aí a questão da ciência, tá? Então, ela tem uma diferença. O técnico de auxiliar é a lâmpada e a seringa. O enfermeiro é a lâmpada, a cobra e a cruz. A cor da nossa profissão é a cor verde, que significa a tranquilidade, a cura, a saúde, a paz, tá? O símbolo da enfermagem é a esmeralda. E claro que representa aí é o verde esmeralda, tá? Então, só passando aqui de novo, o símbolo de vocês, o símbolo da enfermagem, do enfermeiro, que é daqui da graduação, tá? E aqui a gente vem com o juramento de enfermagem. Peço desculpa que comeu aqui, tentei arrumar várias vezes, mas eu vou estar mandando para vocês um videozinho bem bonito, com uma música de fundo, tudo sobre o juramento da enfermagem, tá? Esse juramento vocês vão fazer daqui a um tempo, né? Quando vocês vierem a se formar, tá? Que ali ele
dizendo que solenemente, na presença de Deus e dessa Assembleia, juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e direito da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade, guardar os segredos que me foram confiados, respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida e da população, manter elevados ideais de minha profissão, obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e da moral, honrado seus prestígios e suas tradições. Isso, na verdade, é toda uma curiosidade para formatura também, tá? Vocês vão carregar esse símbolo com vocês na camiseta, em outros lugares, numa caneca, né, num adesivo. E por que significa? Quais são as simbologias disso tudo, tá bom? Aí fica uma curiosidade para vocês, tá? A gente dando continuidade aí na nossa aula, a gente vai começar a entrar, tirando todo esse contexto histórico agora, a gente começa a entrar um pouco no contexto mais real da ética, tá? Existem quando a gente é profissional de saúde, a gente está à frente de várias decisões no nosso dia a dia. Hoje está falando-se muito que os médicos têm que escolher quem vive e quem morre, né? Isso, infelizmente, já acontece no nosso sistema há algum tempo, né? Esse colapso de saúde não está acontecendo só por conta da Covid-19. A gente já tem um colapso de saúde há muitos anos, né? E, infelizmente, dependendo do hospital e da localização, os médicos acabam já tendo que fazer a sua opção. Só veio a piorar e se agravar mais agora com todo esse processo que nós estamos tendo, tá? Essa sobrecarga. Então, a gente fica muito pressupostos a estar cometendo alguns erros, tá? Então, o código de ética, a ética, ela vem para nos trazer, para nos abrir, ampliar, né, o conhecimento, para saber o que, que a gente pode, o que a gente não pode fazer, o que, que é de competência de cada categoria. Existem 3 palavrinhas que elas andam num caminho, numa linha tênue, muito parecidas, tá? Que é a imperícia, a imprudência e negligência. A gente ouve bastante isso, às vezes, com o médico. Ah, o médico cometeu uma imperícia, ele cometeu uma imprudência, então ele vai ser processado por tal coisa. Mas o que significa cada uma delas, tá? Elas são muito parecidas, tá? Porém, muda muito quando a gente tem que ser julgado dentro de um código de ética ou dentro do código civil, né? Então, o que é imperícia? Isso é pergunta de concurso público quem vai participar, tá? Eles perguntam exatamente isso. Ah, o enfermeiro ou técnico de enfermagem cometeu uma imperícia, ele foi imprudente, ele foi negligente. Dentro do código de ética, escolhas as questões, né? Então, isso faz parte muito dentro dos concursos públicos. Então, o que é cometer uma imperícia? O que é um imperito, tá? É aquele profissional que não possui conhecimento técnico, teórico e prático para exercer determinada atividade e mesmo assim ele vai praticar. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês que um determinado profissional é especialista em clínica médica e faz uma cirurgia para colocar prótese de silicone. Ou seja, quando que a gente comete uma imperícia? Quando a gente não tem conhecimento, nem técnico e nem teórico, e muito menos prático, para estar realizando e exercendo uma certa atividade. E mesmo sabendo que eu não tenho nenhuma dessas 3, nem conhecimento, nem técnica, nem prática, eu vou lá e faço e exerço aquela atividade. Então, essa atividade, eu sendo uma imperita, cometendo uma imperícia, eu posso estar acometendo um dano, tanto físico como emocional, ou até mesmo a morte do meu paciente. Por quê? Porque eu não sou habilitada para estar realizando aquela atividade, tá? Vou colocar uma atividade médica que é mais fácil agora no começo para vocês. É a mesma coisa que eu pegar um obstetra, ele vai lá e faz uma cirurgia cardíaca. Por mais que eles sejam médicos, são atividades cirúrgicas diferentes, são habilidades e técnicas e conhecimentos cirúrgicos diferentes. Então, o obstetra, ele não está capacitado para fazer uma cirurgia cardíaca. Se ele sabendo disso, ele, dentro do código de ética dele, ele sabe que ele não deve cometer isso. Porém, se ele realizar essa atividade, além de um parto fazer uma cardíaca,
ele vai estar cometendo uma imperícia, porque ele não tem conhecimento. E a imperícia faz com que a gente coloque o paciente em risco, tá? Então, a gente pode ocasionar aí vários danos, até chegando à morte desse paciente. A imprudência é aquele que age sem cautela, sem se preocupar com as consequências do seu ato, tá? Nesse caso, o profissional ele tem total conhecimento do que ele está fazendo e sobre o risco daquilo que ele está realizando, tá? Ou seja, eu assumir o risco, tá? Até onde eu posso assumir esse risco, né? Até onde esse risco não vai ocasionar danos, tá? Profissionais para o paciente, tá? Então, a partir do momento que eu assumo o meu risco, eu tenho conhecimento do risco que pode ocasionar, e mesmo assim eu vou assumir esse risco, eu vou estar sendo imprudente, tá? Porque eu sei do risco, estou assumindo esse risco, estou assumindo as consequências negativas sobre esse paciente, tá? Então, eu posso estar cometendo uma imprudência. Então, por isso que a gente tem que ser muito prudente, não imprudente. Então, todo profissional prudente, ele analisa todas as circunstâncias positivas e negativas para o seu exercício profissional, sem que a gente tenha sequelas ou consequências negativas sobre os nossos atos. Quando nós somos imprudentes, que eu não estou nem aí, mesmo eu sabendo dos meus riscos, e eu não estou nem aí para isso, tá? Aí eu posso ter sérios problemas em relação ao nosso exercício. A negligência é alguém que deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que é esperada para a situação. Então, chega, por exemplo, chega um paciente na pronto atendimento, eu vou negar esse atendimento, tipo, vou negar o atendimento para ele, vou negar a triagem. Então, ele chega ali falando que tá com dor no peito, né? Tá se sentindo sufocado, com falta de ar, tá com o braço dormente, né? Então, eu vou negligenciar essa situação. Então, eu vou passar aquela que tá apenas com uma dor de cabeça leve na frente para atendimento e vou deixar esse para o segundo atendimento, né? Então, eu estou negligenciando uma situação onde eu tenho. A triagem faz muito disso, né? O que é feita a triagem hospitalar? Eu vou colocar quem tem prioridade de atendimento. Quando eu não avalio corretamente essa prioridade de atendimento, que nem nessas duas circunstâncias, eu estou negligenciando o meu serviço, tá? Resumindo tudo isso, eu coloquei um resuminho. São difíceis mesmo, mas a gente vai estar trabalhando essas palavrinhas ao longo do tempo, tá? Resumindo, a negligência é aquele desleixo, aquele descuido, né? Aquela desatenção, que ao realizar determinado procedimento com as precauções necessárias. Ah, ótimo. Exemplo hoje. A gente está aí com a pandemia da Covid-19. Uma negligência simples é a falta do uso de EPIs, a falta de proteção individual minha como profissional. Então, a partir do momento que eu faço um atendimento a um paciente hoje em dia no hospital, sem o uso da máscara, sem o uso da luva, sem o uso do avental, eu estou sendo negligente com a minha saúde, tá? A imprudência, então, é aquela falta de cautela, de cuidado. É mais falta de atenção. Ou seja, eu poderia ter prevenido algo ruim e não prevenir, tá bom? A imprudência também entra dentro desse exemplo que eu dei da negligência, tá? Por quê? Porque eu sabendo que eu não fazendo o uso dos EPIs corretamente, eu posso estar me contaminando ou contaminar a outra pessoa. Então, eu estou sendo imprudente com o meu ato também, né? Então, eu sei das consequências sérias que isso pode ter em relação à minha saúde, estou cometendo uma imprudência, tá? A imperícia é aquela falta de técnica necessária. Ou seja, é o realizar algo que eu não tenho competência em fazer, tá? Se você ali, você cometendo uma imperícia, você está assumindo um grande grau de morte de um paciente, tá? Então, se eu não tenho conhecimento técnico o suficiente para estar realizando um procedimento, eu procuro ajuda. Eu posso até dentro da minha categoria ali, vamos supor, do meu código de ética, ser de realização minha. Eu posso estar exercendo
certa técnica. Porém, eu nunca fiz, né? Não tenho experiência, cheguei novo nesse setor, então não tenho muita experiência. Então, seja humilde em pedir ajuda. A gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com vidas, tá? E atrás de cada vida tem uma história, tem família, tá? Esse indivíduo, ele tem toda uma história de vida e a gente tem que respeitar. Então, a gente não pode usar só a técnica em si. A gente tem que ter a humanização do cuidado, tá? Essa palavra hoje é tão trabalhada, né? A humanização do cuidado. O que é humanizar o cuidado? É você ver o ser humano como um ser todo e não apenas na técnica a ser realizado. No nosso dia a dia, a gente acaba correndo contra o tempo, né? A gente acaba fazendo as coisas meio atropelado, como se fosse para ontem, principalmente no que nós estamos vivendo hoje. Isso faz com que a gente deixe de exigir do ser humano para fazer a técnica, porque o indivíduo necessita. A gente não pode perder essa essência, tá? Porque a gente perdendo essa essência, a gente perde o equilíbrio entre uma linha, tá? Porque a gente pode pesar nem muito para uma, nem muito para outra, tá? Lembrando sempre que cada indivíduo, ele tem sua história, ele deve ser respeitado, tá? Então, as nossas escolhas, todas as nossas escolhas, vai impactar na vida desse indivíduo. Por quê? É sempre relacionado ao corpo dele, ao físico dele, ao emocional dele. Então, nós não podemos ser egoístas de falar, eu estou fazendo isso e pronto, acabou. Então, um bom dia, uma boa tarde. Ai, seu fulano, uma apresentação. Ah, seu João, sou a enfermeira Karina. Vou estar realizando uma punção no seu braço, tá? Uma agulhinha que não vai doer nada. A gente vai estar colocando Buscopan para essa dor abdominal do senhor, porque é do direito do paciente saber cada ato que está sendo realizado sobre ele, tá? Então, que remédio? Então, essa questão, tipo assim, quando o profissional de saúde faz aquela cara feia, ai, nossa, mas você não entende. Não, é direito dele. E dever nosso explicar. A gente tá mexendo no corpo dele. Pensa, se é no seu corpo, você ia gostar? Então, a gente sempre tem que, às vezes, se colocar na posição do outro, tá? Aqui eu vou só num resumo do que a gente vai entrar para a próxima aula, que é a legislação reguladora do exercício profissional, tá? Então, a legislação, que são nossos códigos de ética, toda a parte legal do exercício, que regulariza o exercício profissional de enfermagem, ele serve sempre como um guia. Eles são as bases que amparam a nossa profissão. Quando a gente segue o código de ética, né? A gente segue a nossa legislação bem certinho, isso fortalece o profissional, tá bom? Então, a gente não pode fazer da nossa profissão, tipo assim, eu tenho esse conhecimento, vou fazer com ela o que eu bem entender. Não, não é bem assim, né? Você tem todo um código de ética, toda uma legislação a ser seguida. Não é assim, eu tenho e vou fazer do jeito que eu quero. Não, não é bem desse jeito que funcionam as coisas, né? Então, a gente tem a enfermagem, hoje ela é uma ciência, então a gente tem toda uma lei, todo um código de ética por trás de nós, que nós devemos ter conhecimento e ser seguido. É o que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá? O código de ética, resumidamente falando, ele aborda alguns assuntos pertinentes, tá? Que são a dignidade da pessoa humana. Então, a gente vai falar sobre o ser humano, qual que é o nosso dever, nossa responsabilidade sobre a dignidade do ser humano, a qualidade de vida da família e da sociedade, qual que é o nosso papel como enfermeiro, às vezes, aí muito como enfermeiro educador, tá? Então, na saúde pública, a gente trabalha muito com enfermagem educadora, que é aqueles que vai fazer a palestra, ensinar os cursinhos de gestante, ensinar vários cuidados para essa comunidade. A gente tem, teoricamente, os princípios fundamentais do Código de Ética, que são todas as responsabilidades, deveres e direitos dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, tá? Ah, mas aonde que eu consigo a leitura disso? A ética é uma aula de leitura, tá? Não vou falar para vocês que vocês vão ter que decorar tudo isso, não. Mas vocês lendo, vocês fazendo uma boa leitura de tudo isso, vocês têm que entender aonde vocês se enquadram ali dentro, tá? O que é de dever, o que é de responsabilidade e o que é de direito de vocês. Dentro do site do COFEM, tem um link lá em cima, escrito Ética e Legislação.
Vocês têm acesso a todas essas legislações ali. Então, o desafio de vocês é estar sempre lendo para as próximas aulas, tá? Dentro do código de ética também, a gente abrange ali o que é de direito do profissional de enfermagem recusar atendimentos que não estão autorizados a praticar. Ou seja, aquele direito é aquela ação que eu posso estar cometendo alguma daquelas 3 palavrinhas lá dentro, tá? Então, nenhum profissional que seja da enfermagem ou da saúde, ele está dentro do seu código de ética protegido, tá? De recusar atendimento que eles não estão autorizados a exercer, que eles não têm competência para exercer. Mesmo em caso de atendimento de urgência, que a gente sabe que a gente não pode estar negando atendimento, a gente vai ter que avaliar muito bem a situação, tá? Por quê? Se é uma situação que eu tenho que fazer e der alguma coisa errado tudo, pela circunstância de urgência, muitas vezes, é avaliado caso a caso, tá? Então, e do profissional de saúde, o que é do direito do profissional de saúde, caso venha, a gente tenha que responder a alguma ação. Sobre as responsabilidades e deveres, a gente não se deve discriminar nenhum paciente. Ou seja, todo ser humano é digno de atendimento, tá? Independente se ele está mal vestido, não está cheirando bem, ser negro, índio, de qualquer etnia ou raça, tá? Ele tem que ser bem atendido, tá? Se é de rede particular, se é de rede conveniada, se é de rede do SUS, lembrando que o SUS, ele não é de graça, tá? A população tem essa questão, fala assim, o governo oferece saúde de graça. Não, não oferece saúde de graça. A gente paga nesse país, quem paga convênio médico, paga convênio 2 vezes, porque o SUS é um convênio que a gente paga através dos nossos impostos. Então, nós investimos nisso a vida toda para poder, uma hora, ser bem atendido. Então, independente se é o presidente, se é o deputado, ou se é aquele andarilho da rua, eles têm que ser atendidos com a mesma dignidade, com o mesmo respeito à vida, tá? Então, isso é muito importante. Então, vocês trabalhem bem isso em vocês, tá? Então, todo ser humano, ele tem direito a um bom atendimento, independente do que ele seja, independente de como ele chegue, independente da atitude que ele fez, se ele matou, se ele atirou, se ela cometeu um aborto. Não é da minha... A gente vai ver isso dentro do código de ética, a gente vai trabalhar de acordo com esses assuntos. Não é da minha competência julgá-lo, tá? Posso até julgar dentro da minha cabeça, né? Mas ali, no meu ato de profissão, não é ético eu fazer esse julgamento, tá? Então, para a próxima aula, fica aí para vocês a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Vocês podem até pesquisar assim no Google, que lá vai aparecer. Vai ser a nossa próxima aula, a gente vai trabalhar em cima dessa lei, tá bom? Então, vocês, qual que é o estudo de vocês agora? É vocês lerem essa lei, estudar, ver para que ela pertence, para poder facilitar a aula e o entendimento de vocês para a próxima etapa, tá bom? A ética é muita leitura, ela é desgastante assim mesmo, interessantíssima, porque em todo concurso público tem questões de ética. E a ética a gente vai levar para o resto da nossa vida. Nosso código de ética, a regulamentação da nossa profissão. A gente precisa saber o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, principalmente os nossos direitos, tá? Principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia toda, está muito claro o quanto a ética é importante, né? Para o profissional, para qualquer profissional de saúde nesse momento, né? Até onde que nós podemos ir, até onde devemos ir, né? Em base em todo o nosso código, que a gente vai achar essas respostas. Bom, até a próxima aula, espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá? Um grande beijo para vocês, tá bom?